meu trabalho busca trazer um debate nosso do Grupo Calundu, que é aquele da caracterização do que é a tradição afro-religiosa brasileira. Esse debate ele começa de uma pesquisa nossa, que é a de buscar entender o conceito de tradição tal como entendido, percebido e trabalhado, seja por praticantes das religiões afro-brasileiras e também, sobretudo, pela academia. E nesse sentido, a gente observa que existem formas diferentes em que a ideia de tradição é conceitualizada, que se remetem a diferentes formações de sociabilidade e diferentes processos históricos também, que, na verdade, como um todo, deveriam ser o mesmo, mas que partem de leituras diferentes pela academia e pela forma como elas são e foram historicamente feitas. Então, nesse sentido, a gente busca mostrar que existe no Brasil o que a gente vem chamando de tradição calunduzeira. A tradição calunduzeira é aquela iniciada com as religiões afro-brasileiras no Brasil, a partir do processo da diáspora africana para o Brasil, e que mostra que, mais do que religiões africanas no Brasil, ou ao invés de religiões africanas no Brasil, a gente percebe no Brasil religiões afro-brasileiras. Essas religiões são descendentes, portanto, das tradições trazidas por africanos escravizados ao Brasil ao longo de mais de 350 anos de escravidão oficial, um processo esse bastante violento e que precisa ser levado em conta quando a gente pensa nas tradições afro-religiosas existentes no Brasil, também de suas interações com indígenas, algo que a historiografia nacional busca ocultar, mas que sabe-se que africanos dividiram cativeiro com indígenas à época da colonização e, enfim, ao longo dos vários anos de senzala e outros cativeiros no Brasil. Esses cativeiros foram divididos com os indígenas e, a partir das interações desses dois povos, africanas e africanos aprenderam segredos da terra brasileiros necessários, da terra brasileira, necessários para a reprodução e para a recriação de cultos africanos no Brasil. Nesse sentido, realmente, eles são recriados. A fauna e a flora africanas, elas não existem no território brasileiro. Portanto, eles precisaram aprender o segredo da terra com aqueles que conheciam, que eram os indígenas. Ao longo dos anos, esse processo de trocas entre indígenas e africanos, ou seja, essas trocas ameríndias, foram também influenciados forçadamente pelo catolicismo português. E é dessa raiz que surgem as religiões afro-brasileiras. Levando-se em conta que esse processo de recriação de religiões africanas no Brasil, e portanto de criações de religiões afro-ameríndias, ao longo de toda a duração da colonização e posterior também, num período já marcado pela colonialidade, esse foi um processo que teve ampla liderança feminina, liderado, portanto, por mulheres negras. Essas mulheres, elas assumiram esse protagonismo durante todo o período da trata de escravos, melhor, da colonização no Brasil e posteriormente também, pela forma como se estabeleceu o processo escravista no Brasil, em que as mulheres tinham mais possibilidade de se organizar e de reproduzir as tradições africanas no Brasil, e elas faziam isso também organizando-se em redes de outras mulheres, comprando alforrias umas das outras e interagindo de maneira politicamente muito inteligente com os seus senhores, os seus cativos, né, os seus proprietários à época que eram escravas e posteriormente com os senhores brancos da sociedade colonial, e a partir disso aí, numa interação política muito inteligente, elas conseguiram recriar e manter, dentro do que lhes era possível, suas tradições, suas crenças no Brasil,
de novo, sempre ressaltando com o apoio também de indígenas com quem elas tinham várias trocas. É a partir dessa dinâmica que surgem as religiões afro-brasileiras. E a partir disso, a partir dessa dinâmica que a gente deve caracterizar a ideia de tradição como uma tradição calunduzeira. Surgem, portanto, dos calundus coloniais. O que eram os calundus? Durante a colônia, haviam várias manifestações africanas no Brasil, sejam elas votivas, sejam elas de festas, sejam elas religiosas em um sentido que a modernidade entende como mais estrito, ou seja, reza mesmo, enfim. Só que africano tradicional não separava religião de outros aspectos da vida. Todas as situações da vivência africana no Brasil eram situações também religiosas, porque a religião, a crença não era separada de outros aspectos da vida. Então, a ideia de calundu, ela surge muito para dizer que ali tem incorporação, que era como, em algum momento, o português, o colonizador, mas não só o colonizador, entre eles mesmos, africanos mesmos, se separava, né, o processo de por exemplo, um festejo sem incorporação, né? Um festejo normal, por assim dizer, ou um festejo genérico, de um festejo envolvendo uma incorporação e, portanto, nesse sentido, um festejo calunduzeiro, um festejo entendido pelo português como religioso. E aí disso até surge a ideia de se dizer que uma pessoa está de calundu, ou seja, ela está incorporada. E essa incorporação, ela poderia tanto ser de divindades africanas no Brasil, orixás, voduns, inquices, quanto ela também poderia ser de entidades do panteão afro-religioso no Brasil, pretos velhos, caboclos, enfim, crianças, tal como hoje em dia cultuados na Umbanda. Então, toda essa tradição calunduzeira, ela embasa o que a gente vem chamando de tradição calunduzeira. Toda essa tradição afro-religiosa no Brasil embasa o que a gente vem chamando de tradição calunduzeira. A ideia de tradição calunduzeira, ela se diferencia de duas outras, pelo menos, que são mais frequentes, tanto na bibliografia acadêmica, quanto no uso, até por iniciados também, que é aquela primeira e mais antiga ideia de tradição pura no Brasil, que nasce dos estudos de Nina Rodrigues, que são estudos bastante racistas, cabe dizer, e que vão dizer que o que existe no Brasil é uma tradição religiosa pura africana de origem nagô. Isso ficou conhecido como nagocentrismo ou como a pureza nagô, que enfatiza muito particularmente um aspecto ou uma formação religiosa no Brasil, que é o candomblé queto, que para Nina Rodrigues era puro no Brasil. Curiosamente, Nina Rodrigues não foi à África ver que não existe candomblé na África. O que existe na África são outras formas religiosas que eles praticam, porque o candomblé ele é criado no Brasil, a partir desse processo, dessa experiência calunduzeira, com liderança feminina, enfatizo de novo, né? Com liderança feminina, com conhecimentos da flora e fauna brasileiros, enfim. Então, o que a gente chama de candomblé realmente é uma religião brasileira, criada no Brasil a partir da herança africana e afro-ameríndia, sobretudo, né? E também com muitas misturas entre todo o povo africano escravizado no Brasil e seus descendentes. Então, essa ideia de pureza religiosa no Brasil, ela precisa ser descartada nesse sentido. E também, sobretudo, porque a ideia de pureza religiosa para africanos já não faz sentido a princípio. Porque numa compreensão religiosa tradicional africana, toda religiosidade é inclusiva. Essa ideia de separar, de dizer que é puro, isso é muito europeu. Africanos não buscavam à época, no passado, né? Não buscavam pureza nas coisas. Era basicamente o seguinte: seu Deus é bom, eu quero também. Sua Oxum é bonita, eu também quero vê-la dançar. Seu Vodum traz novos conhecimentos, pois eu também quero aprender. Então, essa ideia da mistura de tradições, da mistura de crenças, da mistura de
de cultos. Obviamente numa estrutura que faça sentido para o povo que está pensando essa mistura, mas enfim, sobretudo a ideia da mescla, do aprendizado com outros povos, da mistura, ela é tradicionalmente africana a princípio. E ela não é europeia, são os europeus que buscam segregar, separar e aí dizer que existe um povo melhor do que o outro porque ele é mais puro. Pois bem, então depois desse passado, desse momento no início do século XX, em que surge a ideia de nagocentrismo, novos estudos foram feitos, novas formas de pensar também foram criadas, surgiram, e com isso surge um outro sentido para a palavra tradição, que também é encontrada na bibliografia odierna, que é aquela de separar o que no Brasil seria tradição africana do que não é tradição africana. Isso é muito exemplificado quando se busca separar e dizer que uma coisa é mais africana do que outra no que tange a religião, por exemplo, com Candomblé e Umbanda. E nesse sentido, o Candomblé seria mais africano e a Umbanda menos africana. Por quê? Porque no Candomblé utiliza-se como idioma ritual, como língua ritual e até língua falada nos terreiros, línguas africanas, e na Umbanda utiliza-se o português. No Candomblé há incorporação de divindades africanas e na Umbanda incorporação de entidades, pessoas mortas, né? E a questão toda com isso, que a gente precisa também criticar, é que não faz muito sentido buscar o que é mais africano do que o quê. Primeiro porque tanto as divindades africanas levadas ao Brasil a partir da diáspora, tanto elas são africanas, quanto o próprio africano que também foi para o Brasil a partir da diáspora é africano também. E todas, tanto as divindades quanto esses africanos mortos, são incorporados em terreiros de religiões afro-brasileiras a partir de técnicas de culto aprendidas com africanos e ressignificadas no Brasil a partir das interações afro-ameríndias. Portanto, incorporar o preto velho num terreiro de Umbanda ou incorporar o inquício, vodum, orixá num terreiro de candomblé, tudo isso é fazer religiosidade afro-brasileira. E não faz sentido dizer que uma coisa é mais tradicional do que a outra. Mas o preto velho fala português. Mas o preto velho foi um africano que aprendeu português a partir da experiência violenta da escravidão no Brasil. Ele é um ser que foi desterrado e que chegou ao Brasil e que em vida trabalhou no Brasil a partir da experiência, da tragédia da escravidão no Brasil. E a partir disso daí, que ele acumula seus conhecimentos, e a partir de todas as suas vidas, suas vivências, de suas sociabilidades, é que ele acumula conhecimentos que hoje em dia ele traz de volta para nos ensinar no presente, nos terreiros de Umbanda, e que muitas vezes, inclusive, são os mesmos terreiros de Candomblé. A Umbanda e Candomblé são praticados muitas vezes dentro dos mesmos terreiros. Não faz sentido, portanto, dizer que uma coisa é mais ou menos africana do que a outra. Mas esse seria uma segunda ideia de tradição, dizer que tradição é aquela que é mais africana que o outro, não é tradição. Pois bem, o conceito que a gente vem buscando trabalhar é um terceiro conceito, então, que é este de tradição calunduzeira, que é aquele que abarca tudo isso tudo e que vai dizer que todas essas formações afro-religiosas no Brasil surgem da história e da experiência dos calundus no Brasil. Elas surgem da resistência das africanas e africanos à tragédia do tráfico negreiro, à tragédia da escravidão, de toda a sua interação com indígenas e, a partir disso, portanto, das suas sociabilidades afro-ameríndias, de toda a resistência ao cativeiro, de toda a sobrevivência possibilitada e realizada coletivamente por esse povo, sob a liderança das mães de santos, sob a liderança dessas mulheres negras, e o enfrentamento à violência colonial e à violência da colonialidade posteriormente, à escravidão, a tudo isso. Portanto, todo esse vasto conhecimento, toda essa vasta experiência de vida, de vivência, de resistência, tudo isso está considerado numa ideia de tradição calunduzeira. E que, portanto, não separa se é Umbanda, se é Candomblé, se é Tambor de Minas, se é Batuque, se é Xangô do Recife. Enfim, não tem separação nisso tudo. Se é o calundu mesmo feito na casa de uma pessoa que tem ali
ou seu santo cultuado, ou seu preto velho, ou seu caboclo, incorpora dentro de casa, ou às vezes não incorpora, mas reza para aquele santo e faz ali seu calundu com muita fé, com muita votividade, dentro de sua própria casa, independente de ser aquilo um terreiro ou não. Tudo isso é tradição afro-religiosa no Brasil. E tudo isso é parte da ideia de tradição calunduzeira, que a gente busca exaltar e que a gente busca abarcar com esse conceito. Cabe dizer que essa ideia ela surge sim dos estudos do Grupo Calundu, mas que são também estudos em que a gente pede bênção para quem veio antes da gente. Dentre todas as e os pesquisadores que nos antecedem, eu cito em particular a Lélia Gonzalez, que nos fala sobre a améfrica. A améfrica, que é a formação de africanidade realizada nas Américas e que faz com que nós, negros brasileiros, sejamos amefricanos, ou seja, oriundos de um processo, sim, de desterramento de africanos para o Brasil, seja pela colonização ou anteriormente também ao tráfico negreiro, pois africanos já navegavam para as Américas antes do tráfico negreiro, e a partir dessa experiência de formações de africanidades nas Américas, nos tornamos amefricanos por um processo que é nosso, um processo que é de nossas recriações, de nossas reconstituições, de nossas sociabilidades nas Américas, e nos tornamos, portanto, amefricanos e resistimos a toda a violência colonial, toda a violência da colonialidade, a partir desse nosso lugar muito próprio, que dialoga, sim, com África, que dialoga, sim, com outros processos de africanidades em outros locais do mundo, e que também tem um componente todo nosso, todo próprio, de amefricanidade no Brasil em particular e em outros países das Américas também.